Então uma visão, ela não beneficia somente aquela pessoa que teve a visão, Therefore, a vision is not only beneficial to the person that had mas the a visão, ela beneficia todos que estão à sua volta. but a vision can be beneficial to all of those No who are around momento them presente in that present moment ou no futuro. or the future. O nosso mundo atual, ele está necessitado Our world nowadays is in need, desesperadamente de pessoas com desperately in need visão. with people, for people with vision. Um casamento precisa Marriage de uma needs visão. a vision. Uma empresa precisa de uma A visão. company needs a vision. Uma igreja precisa de uma A visão. church needs a vision. Seres humanos precisam de uma visão. Human beings need a vision. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. I want to call you to open up your Glória a Bible. Deus. 1 Samuel, 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 2. chapter 2. 1 Samuel está aí no Antigo Testamento. 1 Samuel is in the Old Testament. Aleluia. 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel chapter 2. Quero ler esse texto com você, I want to read this text with you compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. and share a word of God that He put in my heart. 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel chapter 2. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não fala então orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela a resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta, levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes, Ele lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Nós temos aqui a oração Here we have the prayer de uma mulher. of a woman. Uma mulher que tinha tudo para ser uma mulher revoltada com Deus. A woman who had everything to be revolted against Uma God. mulher que tinha tudo para ser uma mulher frustrada. A woman who could have been frustrated. Uma mulher sem A expectativas. woman who had no expectations. Mas aqui ela declara But here she declares a sua gratidão ao Senhor. her gratitude to God. Ana faz uma oração. Hannah prays a prayer. Uma oração de gratidão. A prayer of gratefulness. É importante nós entendermos que os propósitos de Deus, eles são estabelecidos para tempos de crise. It's important to understand that God has purposes for times of crisis. Talvez você entrou aqui nessa manhã e está vivendo um tempo de crise na sua vida, Maybe you came in here this morning, you're living a time of crisis in your buscando life, por respostas, seeking answers. precisando tomar algumas decisões You need importantes. to make some important decisions. Então você veio no lugar certo. So then you came to the right place. Você está na casa de Deus, You came to God's na house. casa daquele que pode te dar respostas. The house of the one who can give you answers. Propósitos são estabelecidos para tempos de crise. Purposes are established for times of crisis. Havia uma crise em Israel. There was a crisis in Israel. Não havia um governo justo em Israel. There wasn't a fair government in Israel. Juízes no capítulo 21, Judges o chapter verso 21, 25, verse 25 diz que naquela época não havia rei em Israel. says that at the time there was no king in Israel. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Everyone did what they wanted
aos seus próprios what they olhos. thought was right to their Faltavam own eyes. reis posicionados. They were missing Faltava kings positioned, sacerdotes posicionados em Deus. priests positioned in God, Faltava pessoas que estavam dispostas a pagar um preço missing people who were willing to pay a price em nome do Senhor. in the name of the Lord. Ana surge nesse cenário de crise em Israel. Hannah comes about in this scenario of crisis Uma mulher in Israel, estéril, a sterile uma mulher woman, que não podia gerar filhos. couldn't bear children. Se você voltar um pouquinho aí na sua página, da If you sua go back Bíblia, a little bit on your Bible, você no capítulo 1 vai ver in chapter 1 you'll a história see do nascimento de Samuel. the story of Samuel's birth. Na oração, Ana ela é grata a Deus porque ela não podia gerar filhos. In her prayer, she was grateful to God because she couldn't bear children, E Deus abriu o ventre dela. and God opened up her womb. Eu quero que você entenda que existem coisas comuns e coisas extraordinárias. I want you to understand that there are common things and extraordinary things. Coisas comuns são coisas ordinárias. Common things are ordinary. São aquelas coisas que seguem um padrão ordinário. They follow an ordinary Seguem pattern, uma ordem natural. an ordinary order. Mas existe o extraordinário. But there is also O the extraordinário é aquilo que extraordinary. não segue uma ordem natural. It's something that doesn't O follow a natural extraordinário é order. aquilo que não segue um padrão comum. Extraordinary doesn't follow a common E a diferença pattern. entre o ordinário e o extraordinário And the difference between ordinary está and entre extraordinary entender o propósito is in understanding the e purpose cumprir o propósito. and fulfilling the purpose. Tudo que é extraordinário Everything that is nasce em tempo extraordinary de crise. is born in a time of crisis. Tudo que é extraordinário Everything that is nasce em extraordinary tempos de is adversidades. born in a time of adversity. Tudo que é extraordinário Everything that is nasce em extraordinary momentos de is dificuldades. born in a time of difficulty. E é por isso que você está aqui. And that is why you're here. Ordinário é acordar de manhã Ordinary is to wake up e in the dizer: eu morning estou cansado, and to say, I'm tired. trabalhei muito, I worked a lot. eu não vou para o culto hoje. I'm not going to service today. Extraordinário é Extraordinary você acordar de manhã is to wake up in the e morning falar: eu trabalhei muito, and say, eu I estou worked a lot. cansado, I am mas eu vou tired, para a casa de Deus. but I'm going to the house of God. Ordinário é quando você pega o telefone e tem um amigo que mandou uma mensagem Ordinary is when you get your e phone você and a friend olha send a message and you look e at você it diz: I don't have time and you say, eu não tenho to tempo answer this. para responder. Eu não tenho tempo para responder isso. I don't have the time to Agora, answer. extraordinário Now, é extraordinary você mesmo ocupado is while olhar you're busy, aquela you mensagem, look at the message, dizer: Deus vai me usar say, God para will dar uma use me resposta to give para a essa pessoa response que me escreveu. to that person who wrote me. Ordinário é você passar pelas Ordinary ruas is to walk down the e streets ver alguém ali, and to see um homeless, someone alguém que homeless, é um abandonado, someone who's been um abandoned, mendigo, a homeless e você person, diz: eu não tenho nada com isso. and you say, I have nothing to Isso do não with é o meu that. problema. It's not my It's problem. not my problem. Não é meu problema. Isso é ordinário. That's ordinary. Agora, extraordinário Now, é extraordinary você falar: não é minha culpa, is to say, it's not mas my é minha fault, responsabilidade. but it's my responsibility. Eu vou parar, I'm going to stop, eu vou estender a mão. stretch out my hand. Talvez a única coisa que essa pessoa precisa é que você seja extraordinário. Maybe the only thing that person needs is for you to be E extraordinary. aqui nós estamos falando de uma mulher que não foi ordinária. Here we're talking about a woman who was not Quantas ordinary. vezes você ouviu: Pacha, que pessoa ordinária? How many times have you heard, this is such an ordinary person? My friends, meus amigos são todos ordinários. My friends are all ordinary. Ordinário é aquele que segue uma ordem natural das coisas. Ordinary is someone who follows a natural Mas order of things. extraordinário But now é extraordinary aquele que foge do padrão comum. is someone who is outside of É aquele the que entende que normal Deus o pattern. trouxe à terra com um propósito. someone who understands God brought them to E que Ele vai earth fazer a with a diferença na purpose. vida de alguém. And that he will make the difference in Tem someone's sempre life. alguém do seu lado precisando que você seja extraordinário. There's always someone beside you who needs you to be Olhe para alguém do seu extraordinary. lado. Look at somebody next to you. Veja o quão extraordinária é essa pessoa. See how extraordinary that person Olha aí. is. Olha o quão extraordinário é essa Look at how pessoa. extraordinary that person is. Eu estou falando nessa manhã para uma plateia de pessoas extraordinárias. I'm speaking to people who are Ainda extraordinary que você today. esteja em crise, Even if you are in ainda que crisis, você não esteja gerando aquilo que você gostaria de gerar, even if you're not generating what you wish you were, mas você é extraordinário. but you are extraordinary. You are extraordinary. I know. Você é extraordinário. Você é extraordinário. You are extraordinary.
Extraordinário é aquele que acorda pela madrugada, Extraordinary is someone who wakes up early dizendo: morning eu não tenho uma resposta, and says, I don't have mas an eu vou answer, orar. but I'm going to pray. Eu não tenho ainda uma posição de Deus, I don't have a mas eu vou stance from jejuar. God, but I'm going to fast. Meus filhos estão se perdendo, My children mas eu are não vou losing desistir themselves, deles. but I will not give up Meu on casamento them. não está funcionando, My marriage is not mas eu não working vou out, desistir do meu cônjuge. but I will not give up on my Isso é spouse. ser alguém Is extraordinário. extraordinary. Eu vim aqui nesta manhã para dizer isso para você, And I came this morning to tell you que that propósitos são estabelecidos para tempos de crise. purposes are established for times of crisis. Ana tinha uma crise, Hannah had a crisis. ela não podia gerar um filho. She couldn't bear children. Segundo alguns teólogos, Ana casou quando tinha 14 anos de idade. According to some theologians, she was married when she was 14 Era years apenas old. uma menina, She was just a little girl, era uma garota a child que tinha sonhos. who had dreams. Toda mulher sonha em casar. Every woman dreams of getting married. Toda mulher sonha em ter um esposo que a ama. Every woman dreams about having a husband who loves her. Toda mulher sonha em ter filhos. Every woman dreams of having children. 14 anos 14 de years idade. Uma menina cheia de sonhos. A girl filled with dreams. Ela não podia ter filhos. But she couldn't have A Bíblia children. diz que o próprio Deus fechou o ventre dela para ela não gerar. The Bible says that God himself closed her womb so she wouldn't bear E children. alguns teólogos dizem que Ana orou aproximadamente 20 anos. And some theologians believe that she prayed Diga for comigo, nearly 20 20 anos. years. Say with me, 20 Se ela years. tinha 14, If she was 14, ela naquela época já era uma senhora at the time she was already de a lady 34 anos de idade, of 34 years of age, que nunca desistiu do sonho de gerar um filho. who never gave up on her dream of having children. Naquela época, quando a esposa não podia ter filho, o esposo podia ter uma outra mulher para gerar filhos. At the time when a woman couldn't bear children, the husband could E a take up Bíblia another diz wife to have kids que with. Eucana, o esposo de Ana, And the Bible says that Elkanah, her husband, tomou uma outra mulher chamada Penina. took another woman called Penina. E a Bíblia diz que Penina gerava filhos um atrás do outro. And the Bible says that she had children one after the next. Imagina você vendo as pessoas à sua volta gerando coisas Imagine watching people around you generating things. e você não gera. And you don't. Pessoas à sua volta comprando carros People around you buying cars. e você continua andando a pé. And you continue to walk. As pessoas compram um on foot. imóvel People buy e a você place, continua pagando aluguel. And you continue to pay As rent. pessoas são convidadas para exercer funções ministeriais People are invited to participate in e ministry. você continua no banco. And you're still sitting in your As seat. pessoas à sua volta recebem um green card People around you getting their green card. e você continua com black card. And you continue on with your black card. As pessoas se tornam American citizens. People becoming American citizens. They speak English, Eles falam inglês. but you continua falando português. But you continue to speak Portuguese. Continua sendo um cidadão de Greenville, You're still a citizen of Greenville. mas é uma pessoa extraordinária. But you are an extraordinary person. Porque extraordinário não são aqueles que geram quando querem. Because extraordinary is not those who generate when they Extraordinários want são to. aqueles que geram quando Deus quer que eles gerem. Extraordinary is someone who generates when God wants E aí them está a to generate. diferença. And there's the difference. Penina gerava filhos um atrás do outro. Penina had children one after E the Ana other. continuava estéril. And Hannah was still sterile. Agora aqui tem algo interessante, queridos. Now here there's something interesting. Para que você quer gerar? Why do you want to generate? Para quem você quer gerar? For whom? O que do you você want to quer generate? gerar What you want to é para generate? competir com quem está à sua volta Is it to compete with those ou é around para you? agradar a Deus? Or is it to please God? Penina gerava para competir com Ana. Penina generated kids to compete with Hannah. Hoje existem ministérios por aí que eles não estão gerando para Deus, mas eles estão gerando para competir. Today there are ministries that are Eu creating canto melhor. not for God, but for Eu themselves to toco compete. melhor. I play better. Eu prego melhor. I preach A minha better. igreja é maior. My church is bigger. Para quem você quer gerar? Who do you want to generate for? Penina gerava para competir com Ana. Penina generated to compete with Ela Hannah. tinha filhos um atrás do outro. She had children one after the other. Mas Ana permanecia firme. But Hannah was steadfast. Deus não gera algo sem propósito. Diga God comigo, doesn't generate Deus something without purpose. não gera algo
sem Say propósito. God doesn't generate anything Quais without a lições purpose. nós podemos aprender com a vida de Ana? What lessons can we learn from him? Eu amo pregar sobre personagens da Bíblia. I love to speak about Eles nos ensinam persons muito. from the Bible. They teach E a us minha a lot. expectativa é que algum dia alguém lembre-se de mim My expectation is for someone e to pregue remember também me algo sobre mim. and preach something about Porque me. se a sua vida não servir de exemplo para os outros irmãos, você está perdendo seu tempo na terra. Because if your life is not an example to other people, you're wasting your time here on earth. Existe um ditado por aí: There's a saying falem mal that ou goes, falem bem. did I say something good Mas or say falem de something mim. bad? But they talked about me. Mas eu quero que falem bem. I want them to speak Você tem que highly. viver uma vida de tal maneira You have to live your life in such a way que tiverem que falar mal de você, vão ter que mentir. that if they want to say something bad about you, they're going to have to lie. Isso é ser extraordinário. That is being extraordinary. Extraordinário não é quem vive para agradar pessoas. Extraordinary is someone who doesn't live to Extraordinário é please quem people. vive para agradar a Deus. It's someone who lives to please God. A oração de Ana Hannah's prayer é uma oração incrível, is an incredible prayer porque na trajetória da história dela, ela não murmurou. because in her trajectory she did Ela not não complain. reclamou. She did not complain. Existem pessoas que oram depois de receber a bênção. There are people who only pray after getting their blessing. Tem uma mulher na Bíblia chamada Miriam. There's a woman in the Bible named Miriam. Ela era irmã de um homem chamado Moisés, She was a sister of a man named Moses irmã de um homem chamado Arão. and the sister of a man named Tem até uma Aaron. música, maestro. Miriam dançou na presença de Deus. There's even a song that says that she Miriam danced dançou na presença de Deus. Quem conhece? in God's presence. Do alto. Posso dançar na presença de Deus. Bom, deixa eu te falar algo para você. Let me say A Bíblia something diz to que you. depois que Moisés e os mais de 2 milhões de israelitas The atravessaram Bible says that when Moses and o Mar Vermelho que More than estava aberto, 2 million Israelites crossed the Red Sea that do was outro open, lado, on the other side, a Bíblia diz que Miriam pegou o pandeiro the Bible says that she took a tambourine, e dançou e tocou pandeiro. danced and played her tambourine. Irmão, dançar e tocar pandeiro depois que o mar abre Brothers, to e você dance está and do play the outro lado é tambourine fácil. after the sea is open, you're on the other side is easy. Eu quero ver você dançar e tocar pandeiro quando o mar está fechado. I want to watch you Ah! sing and play your tambourine Quando when está the sea vindo um is closed. exército atrás de When você the army is e behind você, you. meu Deus, nós vamos morrer. And you say, my Eu God, quero we're ver gonna você die. pegar pandeiro, irmão, e tocar quando está tudo dando errado. I want to watch you take out your tambourine when Quando everything is nada going south. funciona. When everything is going downhill. É, eu acho que foi por isso que ela ficou leprosa. I think that's why she became a leper. Meu Deus. Você é ordinário, irmão, é tocar pandeiro depois que o mar abre Ordinary is to play your tambourine after the sea is open e engole o exército inimigo. and engulfs the enemy's E aí é fácil army. cantar e tocar pandeiro. Then it's easy to sing. Ser and play your extraordinário tambourine. é quando o mar está fechado Is when the sea e está is vindo um closed, exército contra você. the army is E coming você fala, against Deus, you. eu não sei o que eu vou fazer, You say, God, I don't know what I'm mas going to se do. eu morrer, But if I die, se eu tiver que nadar e morrer afogado, if I have to swim eu vou and continuar drown, confiando no I Senhor. will still trust Isso in é you. ser extraordinário. That is what it is to be extraordinary. Que lições, irmão, nós podemos aprender? Such lessons we take from Uma this. delas, a primeira, The first, não reclame do processo que você está enfrentando. don't complain about the process you're facing. Isso faz parte do meu livro, é um dos capítulos do meu livro que escrevi It's part of my book, one of the chapters, e lancei final do ano passado. and I released in the end of last year. Ambientes geram destino. Environments generate destiny. O fato de você ser bem-sucedido em uma área The fact that you're successful in one thing não significa que você vai ser bem-sucedido em tudo. doesn't mean you'll be successful in everything. Você pode ter sucesso em uma área, You could be successful in one mas thing, talvez não ter sucesso em outra área. but not in another. Ana, por exemplo, ela não tinha filhos, Hannah, for example, had no children, mas ela era casada. but she was married. Para aquela época, uma mulher ser casada At the time, for a era woman to ter be married, sucesso. it meant success. Hoje também é, né, irmãos? Today also. E se casar com um homem já tá bom. And if she marries a man, then it's great. Ela era uma mulher casada. She was married. Não só casada, Not only was she mas uma married, mulher bem casada. but she married well. A Bíblia diz que ela era casada com um marido que a amava
The Bible says she was married to a man who loved her, Um marido que era rico. a man who was Meu rich. Deus. Sandra Corrêa é um tipo de Ana. My wife is a kind of Hannah. Meu Deus! A Bíblia diz que ela era casada. The Bible says that she was married. Não só casada, mas casada com um homem que a amava. Not only married, but married to a man who loved her, Um homem que era rico. a man who was rich. Não só um homem que a amava, um homem que era rico. Not only did he Mas love um her, homem was he que rich, dava para ela porção dobrada. but a man who gave her a double portion. Ou seja, Eucana tinha Penina, Elkanah had Penina, que era uma esposa que gerava filhos, who was a wife that mas generated não era children, amada quanto Ana era but was amada. not loved like Hannah was. Não recebia porção dobrada como Ana recebia porção dobrada. Didn't receive a double portion like Hannah Isso significa did. que quando Eucana dava um Porsche para Penina, dava 2 para Ana. That meant that when he gave a Porsche to Penina, he gave 2 to Hannah. O pessoal não sabe nem o que é Porsche aqui. I don't think you guys know what a Porsche is. Dava um Fusca, irmãos, um Fusca. When he gave Dava her um a Beetle, Fusca. he gave 2 to Hannah. Só para você entender, assim, porque ia... Só para entender. Just for you to understand through an illustration. Falava assim, eu vou levar a Penina lá para Key West. When he said, I'm going to take Penina to E Key levava a West, Ana para Dubai, irmãos. and took Hannah to Dubai. Meu Deus. Levava a Penina no Poio Tropical. Took Levava a Ana no Cheesecake Penina to Factory. Pollo Tropical, and took Hannah to Cheesecake Factory. Só para você entender que o fato de você ser bem sucedido numa área This doesn't mean that when you're successful in one area, não significa que você é bem sucedido na outra. doesn't mean you're successful in another. Quantos estão me entendendo? How many can understand me? Mas Ana não murmurava. But Hannah did Ela not não complain. reclamava. Ela entendia o processo. She understood the process. E aqui ela estava enfrentando And here she was o facing desprezo de Penina. being despised A Bíblia by diz que Penina. Penina, The Bible says that Penina a rival dela, provocava ela continuamente provoked her continually a fim de irritá-la. in order to irritate Você her. já viveu com alguém que fica te provocando continuamente? Have you lived with someone who Pra provokes te you irritar? all the time? To É a irritate Penina, you? irmão. That's Isso é a Penina. Você vai expulsar esse espírito de Penina da sua vida. You need to rebuke the spirit of Ah, Penina meu from Deus. your life. Você vai dizer, eu tenho Penina de você. You're going to say, I feel bad for you. A Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 1, Bible says in 1 Samuel chapter 1, no versículo 6, porque o Senhor a tinha deixado estéril, verse 6, a sua rival a provocava continuamente, because the Lord had a closed Hannah's fim de womb, irritá-la. her rival kept provoking her in order Isso to acontecia irritate her. ano após ano. This went on year after year. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, Whenever Hannah went up to the house sua of the Lord, rival a provocava. her rival provoked E o her. texto diz que Ana chorava And the text says that she wept e não comia and would not e eat, não se alimentava. did not feed herself. Isso, queridos, significa que muitas vezes você vai ter pessoas com essa natureza à sua volta. This means you're going to have people Pessoas with que that vão nature te around you. irritar, People who will irritate pessoas que you. vão te afrontar, People who will pessoas que vão te confront provocar, you and provoke pessoas you. que vão dizer, olha, você é crente, People who will o say que you're adianta Christian? você ir para a igreja? What's the point of going Você to fica church? orando, Keep on você praying. fica jejuando. What's the point of fasting? Aí, olha aí o seu vizinho aí. Look at your neighbor. Não é crente, He's not não vai Christian, para a igreja, doesn't go to church, chegou aqui muito depois de você. came here Olha way como a after vida you, dele está. And look at his life. O que adianta você orar, What's the use in você praying servir? and serving? Você não conquista, você não gera. You don't create anything, you don't generate Muitas anything. vezes que do sucesso de outra pessoa aumenta a nossa frustração. Many times other people's success Às increases vezes our você vê frustration. pessoas tendo sucesso em várias áreas da vida You see people successful in so many areas. e você continua ficando frustrado. You get more frustrated. Mas o processo é necessário. But the process is O necessary. processo, querido, ele extrai o melhor de nós. The process extracts the best Tudo from que us. você nasceu para ser Everything you were born e to para be conquistar and to conquer está dentro de você, is inside of you. está dentro de mim.
It's inside of Então o me. processo ele vai revelar aquilo que já está dentro. So the process will reveal what is inside. Algumas pessoas dizem que o dinheiro apenas revela o caráter de alguém. Some people say that money only reveals someone's As character. conquistas apenas revelam o caráter de The alguém. conquest only reveals someone's character. A pessoa sempre foi arrogante. That person was always arrogant. Mas enquanto talvez ela não tinha conquistado algumas coisas, ela fica camuflada. But until they conquer some things, No they're nosso meio. camouflaged among us. É tipo um camaleão. It's like a chameleon. Camaleão. Um camaleão. Quem conhece o camaleão aqui? Who here knows what a chameleon is? O camaleão, quer dizer, é um réptil que ele consegue It's a reptile estar em qualquer lugar. that can hide E anywhere. ele consegue se esconder, Can hide se disfarçar. and Ele consegue se Camouflage. camuflar. he's able to mix with his E surroundings. às vezes nós convivemos com camaleões Sometimes we coexist que with conseguem se chameleons adaptar aos who ambientes, can adapt que to conseguem se environments. camuflar no nosso meio. They're able to be camouflaged Agora among sabe us. qual é o problema do camaleão? Now what's the problem with the Que chameleon? não importa qual ambiente que ele esteja, No matter what environment ou em he's que in, posição ele possa parecer estar, or however he may seem to be, ele sempre vai rastejar. he will always drag himself. Camaleão, tem até um hino, né? Não vou cantar, mas tem um hino aí, né? Meu Deus. Só quem nasceu na década de 70 lembra desse hino. Às vezes o sucesso dos outros aumenta a nossa frustração. Sometimes other people's success makes Mas our eu quero que você frustration entenda worse. que o processo é necessário. But you need to understand that the process is Não necessary. reclame do processo que você está passando. Don't complain about the process you're going through. A maioria de vocês conhece um pouco da minha história. Most of you know something Está about my narrada story nesse livro Ambientes Geram Destino. that is told in this book, Environments Generate Em Destiny. 2011, um erro do meu advogado fez com que o juiz cancelasse o meu processo de imigração. In 2011, through a mistake of my attorney, a judge canceled my immigration process. E ele emitiu uma ordem de deportação. And he put in an order for deportation. Eu fiquei preso no presídio aqui em Pompano 44 dias. I was detained in the prison in Pompano for 44 Não foi days. fácil para It was mim, not easy não foi fácil para minha família. for me or my family. Mas logo no primeiro dia eu entendi que Deus tinha um propósito para aquela situação. But on the first day, I understood that God had a purpose for that E que eu situation. precisava enfrentar aquele processo. That I needed to face that process. O processo ele extrai o melhor de The nós. process brings out the best from us. É uma escolha, It's a choice. é uma decisão. It's a decision. Se eu não tivesse passado por esse presídio de imigração, If I had not gone through that immigration, provavelmente o livro que está aqui no nosso bookstore não teria nascido. probably the book that is in our bookstore Esse wouldn't have livro come já about. estava dentro de mim. That book was inside of me. Ambientes geram destino. Environments Mas se eu não generate tivesse destiny. sido preso pela imigração americana, But if I had not been vivido tudo aquilo que eu vivi arrested by nesses dias, American immigration, everything I went esse through, livro não teria sido escrito. this book Esse would not livro have não been written. teria sido publicado. It would not have been Eu quero que published. você entenda que existe dentro de você ainda muitas coisas I want you to know that inside of you there are que many precisam things nascer. that must be birthed. Existem projetos que ainda não existem There are projects that don't exist porque você está resistindo ao processo de Deus. because you are resisting a process Viva from o God. processo. Live the E aquilo que está process. dentro de você vai sair à luz. And what's inside Vai of you will come nascer. to light, will be birthed. Eu quero que você entenda que tem muita gente aqui grávido de coisas There are extraordinárias. many people here. Dentro de você pregnant with existe aí extraordinary things. ministérios. Inside of you there's a Dentro de você ministry. existem empresas. There are Dentro de você businesses. existem riquezas. There's wealth. Dentro de você existem pessoas que precisam ser livres. There are people who need to be set Mas você free. precisa entender e viver o processo. But you need to understand and carry out the process. Não reclame do processo. Don't complain about the Na process. vida de Ana tinha uma penina. In the life of Hannah there was a Eu não sei penina. qual é a penina da tua vida, I don't know what the penina is mas eu in quero your que life, você entenda but you need to understand que a competição é uma porta that competition is a door para rebeldia. for rebellion. E todo mundo que é rebelde não tem o favor de Deus. And everyone who's rebellious doesn't have God's favor. Então nós vimos aqui que Ana ela entendeu o So processo. you see here that Hannah understood Ela the process. respeitou o She processo. respected the process. Ela era uma mulher que estava frustrada, sim, She was a woman who was frustrated porque ela via
Penina gerar filhos e ela não gerava filhos. She saw Penina having children and she couldn't. E aqui nessa oração nós vemos a gratidão dessa mulher In her prayer, we see her em gratefulness reconhecer in acknowledging o que Deus fez na vida dela. what God did in Uma her segunda life. lição que a gente aprende aqui The second lesson we learn com a vida de Ana in Hannah's life é não desista de lutar pelo seu sonho. is don't give up on your dreams. Todos nós temos um sonho. We all have a dream. Você deve ter um sonho no seu coração. You must have a dream in your heart. Não desista de lutar. Ana tinha um sonho. Hannah had a dream. E o sonho dela era ter um filho. Her dream was to have a son. E Deus tinha um propósito para Ana. And God had a purpose for her. Porque, como eu falei no início aqui, existia uma crise em Israel. As I said here, there was a crisis in Israel. Não havia reis comprometidos com o Senhor. There was no king committed to God. Não havia sacerdotes que estavam fazendo o que era correto em Israel. There weren't priests doing what was right in Israel. E você vai ver que Eucana era um homem que servia a And Deus. you see Elkanah was a man who served God. Era um homem que tinha princípios. Man of principles. Penina tinha filhos. Penina had children. Não era mais fácil Deus pegar um dos filhos de Penina Wasn't it easier for God to take e one of Penina's levantar sons and lift him para up cumprir um propósito em Israel? to fulfill a purpose in Israel? Não seria mais fácil? Wouldn't that have been O que easier? é que seria mais fácil? A mulher já tinha What's easier? filhos. She already had sons. Seria mais fácil Deus pegar um dos filhos de Penina Would have been easiest for e her God to take levantar one of em her Israel sons and lift him up in do que Israel fazer um milagre. than to make a Uma miracle mulher que era happen estéril in a sterile woman gerar filhos. giving her children. Mas aí você vê que Ana queria só um filho. You see that Hannah A only wanted- necessidade de Ana era gerar um filho. her need was to have Mas o children. propósito de But Deus, the purpose of o propósito God, de Deus era gerar um profeta. the purpose of God O was to propósito de lift Deus up a era gerar um prophet, sacerdote. to lift up a O propósito de priest. Deus era gerar um The purpose juiz. of God was to lift up a judge. Para Ana era só um filho, irmãos. For Hannah, it was just about a son. Mas para Deus era um profeta que ia nascer. But to God, Era um it was a sacerdote prophet, que ia nascer. a priest, Era um juiz que ia nascer. a judge who was going Agora, to be como born. que um filho de uma mulher que agia daquela forma poderia ser um profeta? Now, how could a son of that woman, Penina, who Que behaved exemplo that esses way, meninos teriam na vida de uma mulher what examples que did they have irritava a outra, in a woman who que irritated the other, provocava a outra? provoked the other? Muitas coisas que nós geramos, irmãos, não tem propósito. Many things we generate don't have Eu a quero dizer para purpose. você, a pior coisa do mundo é você ficar gerando coisas que não tem propósito. I'm going to tell you that the worst thing in the world is to generate things that don't have a purpose. Você quer gerar. You want to generate, Para quem você quer gerar? but for whom Por que você quer gerar? and why? Nessa manhã eu quero profetizar sobre a sua vida. This morning I prophesy O over que your Deus life está gerando através de você that what God is generating é through muito you maior do que você. is much, much greater O que than Deus you. está gerando através de você What God is é generating muito through you maior do que você. is much greater than yourself. Nós vemos aqui, Ana We não see here. desistiu do sonho. Hannah didn't give Ela up on her continuou dreams. acreditando. She kept on believing Foram quase 20 anos orando. for 20 years praying. Mas chegou um momento But a time came que ela foi ao templo. that she went to the temple. Essa é a terceira lição que a gente aprende na vida de Ana. And this is the third lesson we learn. Não pare de orar. Do not quit praying. Não pare de orar. Don't quit praying. Ore mesmo quando tudo está dizendo que não. Praying even when everything is not your way. 1 Samuel 1, versículo 9 e 10. 1 Samuel 1, 9 1 and 10. Samuel 1, versículos 9 e 10. 1 Samuel 1, 9 and 10. De certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado em uma cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Ainda que você esteja com a sua alma amargurada, Even if your soul is anguished, ainda que você não consiga ver pelos olhos físicos even if you can't see with your aquilo physical que você eyes, tanto está buscando, what you are seeking, não pare de orar. do not quit praying. Não desista de orar. Don't give up. Eu podia aqui nessa manhã te ensinar vários modelos de oração. I could teach you so many models of prayers. Hoje aí nas redes sociais, né, ensinam como orar. On social media nowadays, they teach you how to Existem pray. tipos de oração para cada problema. There are types of prayers for every E aí problem. você vê que Ana ora para ter um filho. And you see that Hannah prays to have a son. Ela orou, ela chorou. She prayed and cried. E eu quero te dizer que nada mais nos ensina a orar
And I want to tell you that nothing teaches us to pray quando nós temos filhos. more than having kids. Ela não tinha filhos, She did not have mas kids, ela orava. but she prayed. Agora, quer aprender a orar? And I want to learn how to pray. Tenha filhos. Have kids. Nada mais nos motiva a orar do que os nossos filhos. Nothing motivates us to pray more than our children. Tem homem e mulher aqui que passam horas orando There are men and women here who pelos filhos. pray for hours on end over their children. Porque crianças, irmãos, são uma Because bênção. children are a blessing. Mas crianças também dão muito trabalho. But kids are a handful. E você se vê neles. And you see yourself in E them. você fala, o que, que eu fiz para merecer? And you say to yourself, what did I do to Aí deserve você this? ora, And then you pray ora and pray e ora. and pray some more. Você quer aprender sobre oração? You want to learn about prayer? Sinta uma dor Feel the pain que não passa. that doesn't go away. Procura um médico. Look for a doctor. Faça alguns exames. Go through some exams. E o diagnóstico vem. And the diagnosis comes in. Olha, eu sinto muito, mas você tem um câncer. I regret to tell you, but you have a cancer. Você vai aprender a orar. You're going to learn to pray then. Você está reclamando de coisas tão simples, You're complaining about such simple things. coisas tão pequenas, So small. que não entende o que é a They don't dor know. de alguém que recebe um diagnóstico médico contrário à vida dela. The pain of someone who gets a diagnosis against their life. Não pare de orar. Do not quit praying. Você já orou pedindo respostas a Deus? Have you prayed asking God for answers? Você já orou? Have you prayed? Quantas vezes você orou essa semana? How many times did you pray this week? Você já percebeu que você tem 4.999 amigos no Facebook? Have you noticed you have 4,999 friends on Facebook? Você tem 199 amigos no Facebook, You have no 199 Instagram. friends on Instagram. Dos 199 tem um Out of all of them, there is one que não dá o like. that doesn't like your stuff. Você deixa de celebrar os 198 e fica com raiva daquele um, irmãos. You don't celebrate the Pelo amor de Deus. 198, but you get angry. Você precisa at the aprender one. a celebrar aqueles que celebram a vida com You você. need to learn to celebrate those who celebrate life with you. Eu vi um vídeo esses dias aí, tem 8 bilhões de pessoas no mundo. I saw a E video você this week, está there are preocupado 8 com esse billion infeliz aí? 8 billion people in the world, and you're Tem upset um, about irmão, one person. Você está preocupado com ele, tem 8 bilhões, irmão. 8 bilhões There are 8 billion people in the world, de pessoas. Você está preocupado com um. and you're worried Que te about irrita. one that irritates you, Um que te trata mal. one that treats you É problema poorly. seu mesmo, libera, let them go. It's your problem. Let them go. Se livra disso. Get rid of it. Vocês estão me entendendo? How many understand me? Você ora. Do you pray? Ora que Deus se encarregue, irmãos. Pray that God is in Não é charge. oração contrária, não. Ora para Deus abençoar o cara. Pray for God to bless Abençoar a the mulher. person, the man Eu or lembro, woman. irmãos, quando nós mudamos para um imóvel aqui recentemente. I remember when we moved to a Irmãos, place pensa recently. na vizinha de porta. Think about apartamento. the next door neighbor A in an gente sempre apartment. morou numa casa. We always lived in a Vamos house. morar. We went to live. E nós chegamos, irmãos, a mulher in an era apartment. uma emissária And this de woman, Nabucodonosor. she was a representative of Nebuchadnezzar. Eu falei assim, ó, não vamos dar conta não, hein? And I said, we're not going to stand E a her. minha esposa pegou o óleo. My wife took Irmãos, the ela oil foi na porta, que é She de went frente. on her E ela falou door, assim, Deus, right in dá front um of us. apartamento melhor para essa mulher. And she prayed, God, give her a better apartment. Abençoou, irmãos. She Sim. blessed her. Bom, passou poucos meses, a mulher falou assim, olha, A few months later, nós vamos mudar. she said, we're going to move. Nós estamos comprando um apartamento em Fort Lauderdale. We're buying an apartment in Fort Fort Lauderdale. Lauderdale. Abençoe, irmãos, que eles vão para longe. Bless them to go far away. Aí Deus manda, irmãos, um casal lá de Nova York And God sends a couple from New York que comprou aquele apartamento. who bought that apartment. Eles vêm aqui 2 vezes no ano, irmão. They come here twice a year. O apartamento fica fechado o ano todo. Apartments closed up all Aí, year irmãos, long. neta vai para lá e faz bagunça. The granddaughters come over and make a E a mess. gente tá tranquilo. And we're at peace.
Mas a oração, ela sempre vai gerar algo de bom na vida do outro. But prayer is Na going to create sua something vida, good in your life também na vida do and in outro. the life of others. Porque às vezes a gente não recebe porque a gente está vivendo uma vida amaldiçoando os outros. Sometimes you don't receive because you're living a life Não, of não. cursing other people. Imagina a Ana se ela tivesse Imagine irritada, If she became amaldiçoando a Penina. irritated and she was cursing Penina. Essa oração de 1 Samuel 2 aqui, nós não estaríamos aqui lendo ela The hoje. prayer 1 Samuel 2, we wouldn't be reading it now. Não pare de orar. Do not stop praying. Mesmo tendo um problema, Ana continuou orando. Even while having a problem, Hannah prayed. A Bíblia diz que o processo leva Ana ao templo. The Bible says that the process led Hannah Eu to estou the falando temple. para muitas pessoas aqui que só conheceram Jesus por causa de um I'm processo. speaking to many people that only met Jesus because Quantos of a aqui process. conheceram Jesus por causa de um processo? How many here met Jesus because of a process? Muitos. Many. Por causa de uma dificuldade, Because of a difficulty. de um momento difícil. A difficult time. Eu vou buscar You Deus. said, I'm going to seek Eu God. vou ao templo. I'm going to go to the temple. Eu vou orar. I'm going to pray. E a mulher diz aqui que Ana orava. The woman said, the A Bible Bíblia says diz that que ela Hannah orava ao prayed ponto de parecer que ela estava embriagada. to the point that it looked like she was drunk. Eu quero que você entenda que se você não for perseguido, você não vai orar. Understand that if you're not persecuted, you won't pray. Se você não tiver dificuldade para pagar a sua conta de aluguel ou de mortgage no final do mês, muitos aqui não oram. If you don't have difficulty to pay your bills, you won't Se pray. você não tiver uma dificuldade, irmão, você não vai orar. If you don't have hardship, you won't Então pray. ore para Deus te abençoar, mas para Deus também lembrar você de onde você veio. So pray for De God onde to bless você you, but to saiu. remind you where you came from. Porque tem gente aqui que veio lá de Chonim de baixo. Because there are people here from É lá de a Chonim little de town, cima, Chonim de baixo. É lá perto de Governador Valadares. whatever little town you're É from. porque todo mundo aqui é de Valadares. Because everybody here is from some Mora country. ali em Capitão Andrade, City. Ferruginha. Aí fala, eu sou de Valadares. Eu sou de Greenville. Greenville. Quero que você entenda, não importa onde você nasceu, I want you to get this, that no matter where se é you uma were cidade born, pequena ou grande, if it's from a small town não or a importa big quem town, foram seus pais, no matter who your parents você were, precisa entender que antes de você ser gerado na terra, você já era amado no céu. understand that before you came to earth, you Ah, were pastor, loved in ninguém me heaven. ama. Nobody loves me. Pastor, but nobody loves me. Ninguém me reconhece. No one acknowledges who I Diz am. que no IML é um lugar bom. Where? IML, Instituto Médico Legal. Okay. O lugar que o cadáver fica quando morre. The place that the cadavers go to is a good place. Diz que lá é um lugar fácil para ser reconhecido. That's a good place for you to be acknowledged. Quando alguém é desconhecido, tem que alguém para ir When lá someone is a John reconhecer. Doe, somebody goes there and Eu has não to recognize preciso who ser you are, your body. reconhecido por ninguém. Ó, tá até no tom, hein, maestro? A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Não é um hino legal isso aí? Como serafins que cobrem o rosto ante a ti. Olha aí, irmão, podia cantar o dia inteiro. Não precisamos buscar, irmãos, reconhecimento, mano. We don't need to seek human Ana foi ao acknowledgement. templo orar, Hannah went to the temple porque to ela pray, sabia que a oração because she knew that prayer ia mover o coração de Deus. would move God's A heart. perseguição nos vai fazer orar. Persecution leads us to Você não pray. precisa de CDs You don't need CDs, de DVDs records, DVDs para te ensinar a orar. to teach you how to pray. Você não precisa, irmãos. Os problemas te ensinarão a orar. The problems themselves will Eles te teach you how levarão to a pray. clamar. They'll lead you to Os cry problemas out. te levarão a derramar lágrimas diante de Deus. They will lead you to shed tears before God. Quantas vezes eu já acordei pela madrugada So many times I've sem woken up conseguir dormir? in the early morning, E eu ia para a sala, not able to sleep. minha I go esposa to the living room. dormindo, My wife was minhas asleep. filhas dormindo. The daughter's asleep. Eu ia orar, I went to pray. eu ia chorar. I went to cry. Quantas vezes eu estou dirigindo o meu carro So many times when I'm driving my e eu car, estou orando, I am e praying. eu estou chorando. I'm crying. Às vezes eu paro no sinal Sometimes I stop e eu at a estou light, chorando ali em cima do volante. and I'm crying there on the E steering as pessoas olham pro lado wheel. People look to the e elas side dizem, "You are crazy, man. and they think I'm crazy. What happened?" O que aconteceu? Os problemas vão te ensinar a orar. The
Problems will As teach you to pray. dificuldades vão te ensinar a orar. Difficulties will teach E you eu não to estou pray. falando daquelas orações And bonitas, I'm not talking about the pretty aquelas prayers, orações the chiques. fancy prayers. Ó Altíssimo e Soberano, ó Deus de All high and Abraão, de almighty Isaac, de Jacó, God of Abraham, Isaac, and Jacob. Senhor eterno e Eternal bondoso God. Deus. Good Não, God. irmão, estou falando de oração bonita, não. I'm not talking Não about estou beautiful falando de prayers. oração chique, não. I'm not talking about Não fancy tem nada prayers. errado orar assim. There's nothing Eu estou wrong falando daquela with oração praying que like você grita, I'm talking about que the você prayers não when tem you força, yell. You don't que have the você, strength. Deus, o que é que está acontecendo comigo? You say, well, God, what is happening to O Senhor me? não está me ouvindo? You're not hearing me. Por que é que eu estou vivendo isso? Why am I going through this? Por que é que eu não tenho uma resposta? Why don't I have a response? Falando com Deus, Speaking to God, a nossa alma ela se desespera. our soul is desperate. É falando com Deus dizendo, Senhor, eu preciso da tua ajuda. When we speak to God, we say, God, I Sem o need Senhor your eu não help. consigo resolver isso. Without you, I cannot fix this. É muito maior que eu. It's so much greater than me. Ana, o processo levou Ana ao The templo. process led Hannah to the temple. Ela não vai ao templo como algumas pessoas vão. She didn't go to the temple like some people do. Ela não vai ao templo como muitas outras pessoas vêm. She doesn't come to the temple like many Porque há uma people do. diferença There's a difference entre as pessoas que vêm ao templo porque é dia de vir between people who come to the temple because it's time to come e as pessoas que vêm porque elas não têm outro lugar para ir. and others who come because they don't have anywhere else to go. Essa é a diferença That's the difference que Ana nos ensina. that Hannah teaches us. Ela não vai ao templo porque ela não tem outro lugar para ir. She didn't go to the temple because she had nowhere Ou porque é better dia to go. de ir. Because it's day to go. Ela vai porque ela tem uma She necessidade. goes because she has Ela a vai need. porque ela precisava de uma resposta de She goes Deus. because she Ela vai porque needs ela an precisava answer de from um God. toque de She Deus. goes because she needs a touch from God. Na verdade, elas não se importam com a liturgia. They don't care about liturgy. Ela não quer nem saber qual cântico está cantando. They don't care about what song Ela não quer they're nem gonna sing. saber se está pedindo oferta ou dízimo. They don't care if they're asking Ela não for quer tithes saber and qual offerings. bolsa que a irmã está do lado. The person Ela doesn't não quer care what saber purse the que lady cor é a has. camisa da paleta que você está usando. They don't care about Ela the color vem, tone irmãos, of your porque ela shirt. precisa de um toque de Deus na vida dela. She comes because she needs a touch from God Ela in não her olha life. para a estrutura. She doesn't look around. Ela não quer saber se o banco é She confortável. doesn't care if the seats Ela não are quer saber se o comfortable. ar-condicionado está funcionando. She doesn't care if the Ela não quer AC saber is se o working. som está agradável aos ouvidos dela ou não. She doesn't care if the sound sounds good E você to her. acordou essa manhã e disse, Senhor, eu preciso de uma resposta. You woke up this morning and said, God, I need Você an acordou answer. essa manhã e disse, Senhor, eu quero um You woke up toque do this morning Senhor and said, na minha God, vida. I want your touch in my life. A Bíblia diz que Ana se destacou na oração. The Bible says that Hannah stood A out Bíblia in her diz que prayer. Ana se destacou na adoração. She stood out in her worship. Ela orou até as pessoas pensarem que ela estava embriagada. She prayed until people thought she was drunk. Você já orou até incomodar as pessoas que estão à sua volta? Have you prayed until you bothered Você já people adorou around you? até incomodar as pessoas que estão à sua volta? Have you prayed until you bothered everybody? Ah, não, eu não vou levantar as mãos não, que eu vou incomodar o Well, meu I'm not going to vizinho. lift up my hands because Ah, não, I'm eu going não to vou bother my cantar não, neighbor. porque eu sou desafinado. I'm not going to sing because I'm tone deaf. Você acordou essa manhã porque você precisa de um milagre. You woke up this morning because you need a Você miracle. acordou essa manhã e disse, eu vou na casa de Deus porque eu preciso de uma You woke up this resposta. morning and said, I'm going Ou eu vou because na I need casa an de Deus answer. porque eu sou grato por I'm tudo going que to Ele tem God's house feito because I'm na minha grateful for vida. everything He's done in my E a life. Bíblia diz que enquanto a mulher orava, And the Bible pastor, says that while she Tiago, prayed, enquanto a mulher orava, while she enquanto a prayed, mulher adorava, while she worshipped, enquanto ela estava ali prostrada, chorando diante while de she was Deus, bowed down crying before a God, Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana. the Bible says that God remembered Eu quero que Hannah. você entenda que quando você é extravagante na sua adoração, Deus se lembra de I você. want you to remember that when you Quando are você é extravagant extravagante in your na worship, sua oração, when you're Deus se lembra de extravagant in você. your prayer, God Quando remembers você é you. extravagante na sua generosidade, When you're extravagant Deus se lembra de In você. your generosity, God Quando remembers você you. é extraordinário no seu amor ao próximo, Deus se lembra de When você. you're extraordinary in your love for your Nessa neighbor, manhã eu God quero que remembers você you. entenda que Deus está se lembrando de você. This morning, I want you to know that God is remembering Eu you. quero orar com você nessa manhã. I want to pray with you this morning. Quero orar com você. I
want to pray with you. Talvez você entrou nesse lugar atravessando um processo na tua vida. Maybe you came in this place going through a process in your Não life. pense porque Ana não tinha filhos, ela não tinha a bênção de Deus. Don't think that because she didn't have Ela children, she tinha a didn't have bênção de God's Deus. blessing. She had God's blessing. Às vezes você não tem algo e pensa que não tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Maybe there's something you don't have and you Ah, think eu that you não don't tenho a have God's bênção de blessing. Deus porque eu não tenho isso. Oh, I don't have God's blessing because Ah, I eu don't não have tenho a this. bênção de Deus porque eu não tenho aquilo. I don't have God's blessing because I don't have that. Coisas não determinam se eu tenho ou não a bênção de Deus, irmãos. Things don't determine whether I have God's blessing. Ana, Hannah ela entendeu isso. understood this. Ela não tinha um filho, mas ela tinha Deus. She didn't have a son, but she had God. Você pode não ter uma casa, mas você tem Deus. You may not have a house, Você pode but não you ter o have carro God. que você queria, mas você tem Deus. You may not have the car Você you want, talvez but you não have tenha um green God. card ainda, mas você tem Deus. Maybe you don't have the Você ainda não é green card, cidadão, but mas you você have tem God. Deus. Maybe you're not a Você não citizen, tem but uma you have empresa que God. você gostaria, mas você tem Maybe you Deus. don't have the business you want, but you have Você God. pode ter tudo, mas se não tiver Deus, você não tem nada. You can have everything, but if you Nada. don't have God, you have nothing. Nada, nada, nada. Nothing at all. Ana entendeu, eu tenho Deus. Hannah understood, I have God. I have God. Eu tenho E Deus. se eu tenho Deus, eu tenho tudo. And if I have God, I have E se eu tenho everything. Deus, eu tenho um filho. If I have God, I have a son. Essa é a oração de Ana. Se eu tenho That Deus, was eu her tenho um prayer. filho. If I have God, I have a son. Não posso gerar, mas Deus pode fazer esse milagre. I can't generate, I can't build E children, a minha but oração God nessa can do manhã the é por miracle. você que está esperando o milagre de Deus na My tua prayer this vida. morning is for those who are waiting for a miracle in your Quais life. são os seus sonhos? What are your O dreams? que você pretende gerar? What do you intend to Talvez generate? você está passando por um processo. Maybe you're going through a process. Mas o processo é que vai trazer à luz And the process is going to bring to light aquilo que já existe dentro de você. what already exists inside. Então uma visão, ela não beneficia somente aquela pessoa que teve a visão, Therefore, a vision is not only beneficial to the person that had mas the a visão vision, ela beneficia todos que estão à sua volta. but a vision can be beneficial to all of those No who are around momento them presente in that present moment ou no futuro. or the future. O nosso mundo atual ele está necessitado Our world nowadays is in need, desesperadamente de pessoas com desperately in need visão. with people, for people with vision. Um casamento precisa A marriage de uma needs visão. a vision. Uma empresa precisa de uma A visão. company needs a vision. Uma igreja precisa de uma A visão. church needs a vision. Seres humanos precisam de uma visão. Human beings need a